Imagine um dilema impossível: a verdade oculta, a justiça por um fio. Você desvendaria o que realmente aconteceu com emoções à flor da pele e uma vida inocente em jogo? Decisões cruciais moldam destinos. Poucas histórias capturam a essência da sabedoria, como o relato bíblico que exploraremos. Prepare-se para uma imersão profunda em um dos episódios mais intrigantes da história. Como um líder jovem toma uma decisão que ecoa séculos, tornando-se símbolo de discernimento? A resposta não está na força, mas em algo mais sutil e poderoso: a sabedoria divina. Vamos desvendar um segredo milenar, uma estratégia que, à primeira vista, parece cruel, mas revela a verdadeira natureza do amor e da maternidade. Não é só um conto antigo, é uma lição atemporal sobre como a verdade sempre se manifesta. Fique conosco. O que você descobrirá não é apenas uma história, mas um mapa para entender relações humanas e a profundidade da sabedoria. A tensão aumentará, a curiosidade atingirá o ápice. O julgamento de Salomão está prestes a começar, e você é a testemunha principal. Para entender a magnitude do que vamos desvendar, é crucial contextualizar. Salomão, filho de Davi, ascendeu ao trono de Israel em transição. Jovem e ciente da imensa responsabilidade, ele reconhecia a necessidade de sabedoria superior para governar um povo vasto. Nesse contexto, Salomão fez um pedido singular a Deus. Em vez de riquezas, pediu um coração compreensivo para julgar seu povo e discernir o bem do mal. Essa humildade agradou a Deus, que concedeu o pedido e adicionou bênçãos não solicitadas. Essa sabedoria divina foi a base para Salomão se tornar o rei mais sábio, com fama espalhada por todas as nações. Sua autoridade vinha de uma conexão profunda com a fonte de toda a sabedoria, permitindo-lhe ver além das aparências. Essa sabedoria o capacitou a enfrentar desafios únicos. Ele não dependia de conselheiros humanos. Sua bússola era a verdade e a justiça, guiadas por um discernimento além do comum. Isso o estabeleceu como figura de confiança inabalável para seu povo. Assim, ao aprofundarmos no julgamento que o marcou, testemunhamos a sabedoria em prática. A credibilidade de Salomão, construída sobre essa base divina, torna este relato poderoso e relevante, mesmo milênios depois. Imagine a cena: duas mulheres na mesma casa compartilham a maternidade. Ambas deram à luz e a alegria preenchia seus dias. Mas a vida, cruel, lançou uma sombra, transformando a maternidade em abismo de dor e desespero. Uma noite, a tragédia. Um bebê, por acidente, perdeu a vida. A dor da mãe que viu seu filho sem vida é indescritível. Mas a história não termina aí. A dor se aprofunda, pois a outra mulher, em desespero e engano, trocou os bebês. Ao amanhecer, a mãe que perdeu o filho acordou para amamentar, mas encontrou um bebê que não era o seu, sem vida. O choque, a confusão e a realização de que seu filho vivo fora roubado e substituído por um corpo inerte dilaceram o coração. A dor da perda misturava-se à indignação do roubo. Não é só uma disputa por um bebê, é um grito primal de uma mãe roubada em sua essência. É a dor de ver a vida que gerou, o futuro que sonhou, arrancado cruelmente. A dor é palpável, a angústia real, e a busca por justiça se torna a única razão para lutar em meio a tanto sofrimento. Ambas presas em ciclo de dor. Uma pela perda irrecuperável, a outra pela culpa e desespero que a levaram ao ato terrível. O palco estava montado para um confronto emocional, onde a verdade era a única esperança de aliviar a agonia de uma e a mentira a única defesa da outra. Diante do conflito insolúvel entre as duas mulheres, a disputa foi levada ao rei Salomão. Era a última esperança para a mulher roubada em sua maternidade.
Ela sabia que a justiça viria das mãos do rei, cuja sabedoria já era conhecida. Para a mãe verdadeira, essa jornada ao rei não era só um veredito legal, era uma peregrinação de fé e desespero. Cada passo carregava a dor da perda e a urgência de reaver seu filho. Ela se agarrava à esperança de que a sabedoria de Salomão penetraria as mentiras e revelaria a verdade. A sala do trono virou palco de drama intenso. As mulheres apresentaram seus argumentos, vozes carregadas de emoção. A situação era um nó górdio, sem testemunhas ou provas físicas para desempatar. Salomão ouviu, observando não só as palavras, mas as expressões e a essência. Ele sabia que a verdade não viria de um interrogatório comum. Era preciso ir além, criar uma situação que forçasse a verdade a emergir, expondo o amor materno. Nesse impasse, a esperança da mãe verdadeira parecia diminuir. Mas ela não desistiu. Sua fé na justiça e sabedoria do rei a mantinha. Ela sabia que a verdade prevaleceria e seu filho seria devolvido. A jornada do herói, aqui, era a jornada de uma mãe, em busca de seu maior tesouro. Salomão, com calma assustadora, proferiu uma ordem chocante na sala do trono. Uma ordem que, à primeira vista, parecia desumana e cruel. Ele pediu uma espada. O silêncio foi pesado, carregado de incredulidade e medo crescente. Dividam o bebê vivo ao meio, disse o rei, e deem uma metade para cada mulher. A frieza em suas palavras, a aparente indiferença, era um mecanismo para expor o inimigo. Egoísmo e falsidade. O medo se instalou em todos que não compreendiam a lógica. Essa proposta bárbara era a armadilha perfeita. Visava provocar uma reação instintiva, revelando a verdadeira mãe. A causa do sofrimento não era só a morte do bebê, mas a mentira e a ganância que levaram uma mulher a roubar o filho de outra. A mulher que mentia, a falsa mãe, não hesitou. Para ela, a divisão do bebê era aceitável. Se ela não o teria inteiro, a outra também não. Seu egoísmo e ausência de amor materno a cegaram para a monstruosidade, revelando sua natureza. O medo de perder o que se ama, da injustiça, da dor, tudo em jogo. Mas o maior medo, para a mãe verdadeira, era ver seu filho dilacerado. Esse medo, essa aversão à violência contra a vida do filho, tornou-se a chave para a verdade. A espada não era para matar, mas para expor a alma. Quando a ordem de Salomão foi dada e a espada estava prestes a descer, a verdadeira mãe reagiu com desespero. Seu coração, dilacerado pela perspectiva de ver seu filho partido, clamou. Ela preferiu abrir mão de seu direito a ver o filho sofrer. Não, meu senhor, implorou, deem o bebê vivo a outra mulher, mas não o matem. Essa foi a solução. A reação instintiva, o amor incondicional que a fez renunciar ao seu desejo para salvar a vida do filho, foi a prova irrefutável. A verdadeira mãe, movida por um amor que transcende a posse, estava disposta a sacrificar tudo pela sobrevivência da prole. A esperança que parecia esvaída ressurgiu. Em contraste, a falsa mãe, fria e egoísta, manteve sua posição. Não será meu nem seu, dividam-no. Essa resposta selou seu destino e revelou sua farsa. A ausência de compaixão, a indiferença à vida do bebê, expôs que ela não era a mãe. A solução para o dilema não estava na lógica, mas na emoção mais pura. Salomão, com um sorriso de satisfação, proferiu o veredito final. Deem o bebê vivo à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe. A esperança virou alívio e a justiça foi estabelecida. A sabedoria do rei não só resolveu um caso complexo, mas reafirmou a crença na capacidade humana de discernir a verdade. Essa sequência não é só um julgamento. É uma poderosa demonstração de que o amor verdadeiro é a maior prova de posse. É a solução para dilemas intrincados, a luz que dissipa as sombras da mentira. Para a mãe verdadeira, foi o fim da dor e o início de nova esperança,
com seu filho de volta. O julgamento de Salomão não é só um relato histórico, é uma arquitetura grandiosa de princípios atemporais. Ele nos ensina o valor inestimável da sabedoria, a capacidade de aplicar conhecimento para discernir a verdade, resolver conflitos e promover justiça. Uma lição de valor eterno, aplicável a cada aspecto de nossas vidas. O valor dessa história reside na sua capacidade de nos confrontar com a urgência de buscar a verdade em um mundo de mentiras. Quantas vezes a verdade é obscurecida? A história de Salomão nos impulsiona a não aceitar a superfície, mas a cavar fundo, a questionar, a buscar a essência. Além disso, o valor do amor incondicional, exemplificado pela Mãe Verdadeira, é posto em pedestal. Ele mostra que o verdadeiro amor não é possessivo, mas sacrificial. Um amor disposto a abrir mão de si para o bem do outro. Em um mundo que valoriza o individualismo, essa narrativa lembra a urgência de cultivar relacionamentos baseados na entrega e compaixão. A urgência de aplicar esses princípios em nossas vidas é evidente. Não podemos ignorar a importância da sabedoria e do discernimento em nossas decisões diárias. Seja pessoal, profissional ou em relacionamentos, a capacidade de ver além das aparências e agir com integridade é crucial para construir um futuro sólido e justo. Esta história é um chamado à ação, um lembrete urgente de que a verdadeira sabedoria e o amor genuíno são os pilares para construir uma vida de significado e impacto. O valor que extraímos do julgamento de Salomão não é teórico, é prático, transformador e essencial para navegar os desafios do nosso tempo com clareza e propósito. No julgamento de Salomão, há uma garantia implícita. A verdade se manifesta quando confrontada com o amor genuíno. Essa é a segurança que a história oferece, de que, mesmo nas situações mais obscuras, a luz da verdade prevalece. A reversão do risco é a demonstração de que a justiça não é cega, mas perspicaz. O risco de um veredito injusto foi anulado pela estratégia de Salomão. Ele identificou a verdadeira mãe e expôs a falsidade da outra, garantindo a integridade do sistema judicial. Para Israel, essa decisão foi uma fortaleza de segurança. Viram em seu rei um juiz justo, alguém em quem confiar. A garantia da sabedoria divina em Salomão trouxe paz e ordem, fundamental para a estabilidade do reino. Ter um líder assim era um tesouro inestimável. Essa história oferece a garantia de que, em nossos dilemas, a busca pela verdade e o amor genuíno são os caminhos mais seguros. Funcionam como escudo contra a manipulação, oferecendo a segurança de que ações baseadas em princípios sólidos nos guiarão ao desfecho correto. Assim, o julgamento de Salomão é um farol de esperança e segurança. Garante que a verdade, por mais desafiada, sempre se revelará, e que o amor puro é a maior prova de autenticidade. Essa é a segurança que extraímos dessa narrativa milenar, uma garantia para a alma em tempos de incerteza. O impacto do julgamento de Salomão reverberou por todo Israel e além. A notícia da sabedoria do jovem rei se espalhou como avalanche, e as pessoas se maravilharam. Não eram boatos, eram depoimentos vivos de um discernimento sem igual, inspirando confiança e reverência. Todo o Israel ouviu o julgamento que o rei havia proferido e temeu o rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Essa passagem bíblica é a prova social mais contundente. Um reconhecimento unânime da autoridade e capacidade de Salomão de governar com retidão. A confiança do povo atingiu o nível máximo. Líderes de outras nações, ouvindo a fama de Salomão, vinham de terras distantes para testemunhar sua sabedoria. A rainha de Sabá, por exemplo, o testou com perguntas difíceis e ficou impressionada. Seus depoimentos e admiração são mais uma camada de prova social,
atestando a grandiosidade do rei. Essa avalanche de prova social não se limitava à sua capacidade de julgar. Estendia-se à sua administração, riqueza e construção do templo. Cada aspecto de seu reinado era um testemunho vivo da bênção e sabedoria divina. As pessoas confiavam em suas decisões pelos resultados, justiça e prosperidade que emanavam de seu governo. E mesmo hoje, milênios depois, o julgamento de Salomão continua sendo um dos mais poderosos depoimentos sobre a importância da sabedoria e do discernimento. Transcende religião e cultura, tornando-se um arquétipo universal de justiça e inteligência. A confiança que essa história inspira é atemporal, e sua prova social, inquestionável. Pode-se objetar que a atitude de Salomão foi cruel, ou que ele arriscou a vida de um inocente. Contudo, essa é uma leitura superficial. A lógica por trás de sua ação não era ferir o bebê, mas criar uma situação limite que revelasse a verdade inquestionavelmente. Ele sabia que a verdadeira mãe jamais permitiria tal barbárie. Outra objeção comum é que a sabedoria de Salomão era um dom divino, inatingível para a maioria. No entanto, a história mostra que, embora concedida por Deus, foi pedida com humildade e propósito: governar com justiça. Isso elimina a objeção de exclusividade, inspirando-nos a buscar sabedoria em nossas próprias esferas. Alguns poderiam argumentar que o método de Salomão foi manipulador, mas manipulação busca benefício próprio por engano, enquanto a ação de Salomão visava justiça e verdade para o bem comum. Ele não manipulou para ganho, mas para desmascarar a manipulação da falsa mãe, usando a lógica do amor materno. A objeção de que a história é apenas um conto antigo sem relevância hoje é facilmente aniquilada. Princípios de discernimento, justiça, amor incondicional e busca pela verdade são universais e atemporais. Em um mundo complexo, com desinformação e conflitos, aplicar a sabedoria para resolver dilemas é mais relevante do que nunca. Em suma, as objeções a este julgamento se desfazem diante da profundidade da sabedoria e da lógica de Salomão. Ele não agiu por impulso ou crueldade, mas com um plano meticuloso que eliminou dúvidas sobre a maternidade e reafirmou sua reputação. A lógica da verdade prevaleceu sobre a emoção. O segredo do julgamento de Salomão não é só a identificação da mãe verdadeira, mas a prova de que a sabedoria com discernimento e amor transforma vidas. Entregamos a você não só uma história, mas princípios acionáveis para seus desafios. Primeiro, observe além das palavras. Salomão buscou a verdade nas reações e emoções. Desenvolva a escuta ativa, prestando atenção ao que é sentido e não dito. Dica prática para melhorar relacionamentos e negociações. Segundo, crie situações que revelem a verdade. Como Salomão usou a espada, você pode, eticamente, criar cenários que exponham a natureza de uma situação ou pessoa. Não é manipulação, mas um método testado para a clareza, permitindo decisões assertivas e baseadas em fatos. Terceiro, priorize o amor e o bem-estar. A mãe verdadeira sacrificou seu desejo para salvar o filho. Isso significa colocar o bem maior acima do ego. Em decisões familiares, profissionais ou comunitárias, a escolha que beneficia a todos, mesmo com sacrifício pessoal, é a mais sábia e trará os melhores resultados. Finalmente, confie na sua intuição e discernimento. Salomão confiou na sabedoria concedida. Você também tem essa capacidade. Ao observar, criar cenários reveladores e priorizar o amor, você treinará sua mente para ver a verdade com clareza, mudando sua vida com resultados concretos e transformadores. Esse amor